Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar falando do continente africano. A gente está lá no capítulo 7, na página 131. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos recursos naturais do continente africano. Então, primeira coisa eu coloquei ali para vocês observarem novamente, né? A gente já estudou a questão do relevo, mas para vocês observarem novamente este mapa, que vai ser muito importante para a questão da influência dos recursos minerais presentes no continente. Então vocês podem perceber aqui, pessoal, onde nós temos as áreas em bege, são as áreas que a gente tem a ocorrência dos planaltos, e as áreas em verde é onde nós temos a ocorrência das planícies. Como a gente já disse em aulas anteriores, o relevo africano ele não tem elevadas cadeias de montanhas no seu território, exceto alguns pontos como a cadeia do Atlas e alguns pontos isolados aqui na parte central. Mas de uma forma geral, tá? É um relevo com baixas altitudes, o que vai influenciar muito na questão da riqueza mineral desse continente. A gente vai perceber então que as planícies, a gente colocou aqui uma representação para ficar mais fácil o esclarecimento. Eu coloquei aqui para vocês, ó, as planícies são provenientes do que? Das bacias sedimentares, que vão dar origem ao que? Ao carvão, ao gás natural, ao petróleo, tá? Então aqui vocês conseguem ver nessa representação que a bacia sedimentar estão nas áreas mais baixas do relevo e são provenientes o que? Do desgaste ao longo do tempo geológico, tá? Então a gente vai perceber que as bacias sedimentares vão dar origem aos combustíveis fósseis, como carvão, gás natural, petróleo, tá? E são muito importantes para a riqueza desse continente. Depois, os planaltos, tá, pessoal? Que são decorrentes do que? Da formação de escudos cristalinos, que é essa formação aqui mais elevada que vocês estão vendo na representação. Então, significa o que, pessoal? Que o escudo cristalino ele vai ser o que? Mais resistente ao intemperismo, ou seja, ele não foi desgastado. Então, como é um mineral metálico, ele vai dar origem aos minerais metálicos, ele vai ser mais resistentes às ações do intemperismo. Então, desta forma, sempre quando eu penso escudo cristalino, o que? É uma formação mais antiga do relevo, tá? Que vai dar origem ao que? Aos diamantes, ao ouro, ao ferro, tá, pessoal? Que vão estar presentes nas áreas de planalto. A gente vai perceber então, pessoal, que essas rochas antigas vão representar uma grande riqueza e uma grande disputa no território africano. Então a gente vai perceber aqui, nesse mapinha dos recursos naturais, que existe uma divisão, né? Na parte norte do continente, a gente vai perceber que a existência do petróleo predomina, ou seja, a gente vai ter as bacias sedimentares concentradas nessas áreas, tá? E mais ao sul do continente, olha só, aqui ó, as pedrinhas, né, que representam os diamantes, os ouros, estão concentrados mais nessa área. A gente vai ver ali logo à frente, pessoal, deixa eu encontrar essa divisão aqui, a regionalização do continente africano, vai ser muito importante na questão social, na questão política, e é muito utilizado para a questão de divisão do continente. Nós vamos perceber então que a África do Norte, que vai ter o petróleo como base de suas riquezas, a gente vai ter o que? Uma melhor condição de vida. A gente vai classificar de que forma? A África do Norte é a parte mais rica do continente, são os países mais ricos. A gente vai perceber que alguns contam com a questão do turismo no seu território, como o Egito, tá? E a África subsaariana são os países que têm uma condição inferior. A questão não só social, mas como questão econômica. Isso vai acontecer por quê, pessoal? A gente vai perceber que a riqueza, a gente mostrou aqui anteriormente, dos diamantes, de ouro, por que não é dividido, né, entre a população? Porque se concentra nas mãos de poucas pessoas. Então a África subsaariana apresenta riqueza,
porém não há uma divisão dessa riqueza. Vamos voltar lá. Então, pessoal, nesse mapa aqui dos recursos, a gente vai perceber que não só o petróleo, o ouro e o diamante, mas vão estar presentes ali a questão do urânio, o cromo. Então, esse mapinha vocês têm lá no livro de vocês. Inclusive, depois vai ter um exercício para vocês renomearem os países, os recursos lá. Tá? Então, como a gente diz, tá? A gente vai perceber que por que eu tenho pedras preciosas, por que eu tenho tanta riqueza e tanta pobreza ao mesmo tempo no continente. A gente vai perceber que os problemas são muito visíveis, tá? São graves os problemas sociais e políticos gerados principalmente pela maneira como os minerais são extraídos. Então a gente vai perceber que geralmente é muito manual esse serviço e essa mão de obra é abundante e mal remunerada, tá? Então a gente vai perceber que as áreas de jazidas pertencem a determinadas famílias. Então desta forma a população que ele trabalha ganha míseros pelo seu trabalho, ganha muito pouco pelo seu trabalho. Então, desta forma, fica muito difícil a questão da riqueza se dividir por mais pessoas. A gente vai perceber que geralmente as condições de trabalho são muito ruins, tá, pessoal? Na extração dessas pedras preciosas, e a gente vai perceber o que é encontrado acaba indo para determinados grupos ali, o que vai gerar total desigualdade no continente. A gente vai perceber então a questão dos recursos florestais, tá? Assim como ocorre nos outros países e outros continentes do mundo, na África não é diferente, tá? A questão do desflorestamento vem ocorrendo há milhares de anos, mas nos últimos anos tem sido acelerado no continente africano. A gente vai perceber que ocorre a questão do desflorestamento, principalmente aqui a gente colocou a representação da floresta do Congo e ela tem sido 3 vezes maior do que a média mundial. Então, assim, o nível de desmatamento é muito grande. A floresta do Congo, por exemplo, né, como a gente acabou de dizer, é uma das mais afetadas. A gente tem estimativa que entre 1990 e 2000 foi desmatado cerca de 91 mil quilômetros quadrados dessa vegetação. Isso vai afetar diretamente quem? A população nativa, que são os pigmeus, como eu coloquei aqui na imagem para vocês observarem. Então, aqui a regionalização, a gente volta a enfocar a questão de distribuição desses recursos, tá, pessoal? Então, na África do Norte se concentra principalmente a questão do petróleo e nos outros países da África subsaariana se concentra a questão do ouro, das pedras preciosas, principalmente nessa partezinha aqui, tá, pessoal? A gente vai perceber quais são os principais impactos socioambientais presentes nesse continente. A gente vai perceber que um dos impactos, a gente já falou até na aula anterior, que é a questão da desertificação em áreas onde a gente já tem, né, um sofrimento aí desse solo, que são nas áreas principalmente de estepes e savanas em algumas áreas, tá? Então, o Sahel, né, como a gente colocou aqui nessa representação nesse mapa, que é uma área de transição entre o deserto e a zona tropical da África, ou seja, a vegetação de estepe que, né, a questão semiárida com o clima vai estar associado, tá? Então, isso significa o quê? Aqui, a gente vai ter o quê? Uma formação antecipada desse deserto que vai ser acelerada pela ação humana, como a gente falou na aula anterior, na questão de não deixar o solo descansar, a prática de agricultura constantemente em áreas que a gente já tem o quê? Um solo mais pobre, tá? A gente vai perceber outro impacto aqui muito considerável, pessoal, que é no Golfo da Guiné. Aqui o Golfo da Guiné, eu coloquei para vocês saberem o que significa, tá? Então, essa localização aqui, onde a gente tem um desmatamento de cerca de 80 a 90%. Então, praticamente não resta nada das florestas originais dessa área, que foram substituídas principalmente para o cultivo de cacau, café e amendoim. Tá? A gente vai perceber que a vegetação original é de cerca de 10 a 15%. Outra área que vem sofrendo muito
com a questão dos impactos ambientais é essa ilhazinha aqui bem famosa, todo mundo já ouviu falar de Madagascar, tá? Que a gente vai ter uma vegetação bem famosa, que vocês estão vendo aí, essas árvores de grande porte, árvores largas, tá? Que são os baobás. Então, essa vegetação nativa vem sendo ameaçada pela questão do desmatamento também, que é um símbolo do país, e infelizmente nas áreas que não tem a reserva florestal legal, tá, pessoal? Então ocorre esse desmatamento também. Aqui por último, pessoal, outro grande problema que a gente vai perceber que ocorre no continente africano é a questão do êxodo rural e da urbanização. A gente vai perceber que a gente tem a questão das favelas muito presentes também no território africano. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, pessoal, é a cidade que fica no Quênia, tá? Nairobi. Essa imagem é a fotografia, né, de uma comunidade que é uma das maiores favelas do planeta, se não a maior, tá? Então a gente vai ter cerca de 2,5 milhões de pessoas que moram nessa comunidade com condições péssimas, tá? Então, sem questão sanitária, sem infraestrutura. Então, isso é muito comum. A gente vai perceber que a questão da saída, né, do campo para a cidade foi um problema que ocorreu, por exemplo, no nosso país na década de 60, 70 e no continente africano ela ocorreu de uma forma mais tardia. Então vamos dizer assim que a urbanização ocorreu de uma forma sem planejamento. E qual que é a consequência disso? O rápido crescimento, né, vai provocar o que? Aglomeração nas cidades, e muitas vezes as pessoas acabam tendo ali uma pior condição na cidade do que no campo. Mas como vocês sabem, a questão rural, com a modernização, os empregos não sobram na área rural. Então essas pessoas acabam se vendo obrigadas a morarem, né, nessas comunidades, muitas vezes com condições péssimas, né, de saúde, como a gente já disse, justamente para ter acesso a empregos, tá? Então a gente vai perceber que se a gente vê problemas nas políticas públicas de infraestrutura urbana no nosso país, a gente vai perceber que na África, infelizmente, esse problema acaba se agravando muito mais. Tá? Então a gente vai perceber que, claro, existem alguns países africanos que a condição das cidades são melhores, existem, como a gente mostrou para vocês aqui, ó, nessa regionalização, tá? As condições de vida na Argélia, no Marrocos, na Líbia, é bem diferente de muitos outros países africanos, mas como a gente também deve respeitar, não são todas as cidades que têm essa estrutura, tá? No Quênia, por exemplo, alguma parte da cidade há uma melhor condição de vida, tá? Mas, infelizmente, essa favela ali foi destaque no livro, por isso que eu coloquei para vocês essa página aqui, é 139, para vocês observarem, né? Como ela é uma favela muito grande a perder de vista. Então, pessoal, por hoje é isso. Vocês vão perceber que, como nas outras aulas, os slides vão retomar na tela de vocês, tá? Para, se for necessário, uma cópia, uma retomada. Então, nos vemos no plantão. Um abraço.